Então, não perca a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, porque esse é o desejo que Jesus deixou para nós, para irmos e levarmos a sua palavra. Que nós possamos levar a sua palavra também com as nossas atitudes, com a nossa maneira de ser, porque nosso Pai Celestial, Ele nos pede para sermos misericordiosos, para sermos pacificadores e para sermos de coração limpo, coração puro. Isto estará no livro de Mateus, no capítulo 5. Então, não é que você vai só falar da palavra de Deus, mas suas atitudes não são consistentes, elas não batem, não estão de acordo com o que você fala. Então, que Deus coloque através do Espírito Santo em nós essa atitude de sermos os pacificadores, amém? De sermos os misericordiosos. Nós não somos tão bons a ponto de que nunca iremos falhar. Então temos que ter misericórdia daqueles que estão em dificuldades, que estão falhando, que estão em conflito com o nosso Pai Celestial. Amém? É poderosa demais a palavra de Deus, porque Ele ainda traz outro ponto: termos coração limpo, sem maldade, sem subterfúgio, sem segundas intenções, com o coração aberto, disposto a ajudar, a mostrar o caminho. Glória a Deus, hein? Dá uma tristeza, irmão, de uma coisa tão maravilhosa dessa não encontrar mais espaço nesse nosso mundo. Quando nós vemos nos eventos do mundo o turbilhão de pessoas, mas que andam ignorando maravilhosos ensinamentos e conselhos celestiais como este. Então, que nós possamos ser uma ferramenta nas mãos de Deus, através do nosso desejo de levar a palavra, mas também pela nossa consistência na atitude, na maneira de ser, para pessoas verem a diferença, exatamente porque nós somos seguidores de Jesus Cristo, bem? Aí quando falarmos, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, a pessoa vai dizer, tem alguma coisa a ver mesmo, porque ele é diferenciado, ela é diferenciada, mas não por causa de nós, mas porque quem habita em nós que nos conduz para ser daquele jeito. Amém? Espírito Santo, te agradeço por esse momento. Já tomo a dianteira aqui, vai me usando, que teu poder seja transmitido através desta mensagem, assim comigo, vai me provendo de todos os recursos necessários, que tu sabes bem melhor do que eu. Já vai alcançando cada coração aqui, Pai, dos irmãos, vai preparando eles para que nós possamos sair fortalecidos e que esse manjar celestial que tu está aqui propondo nessa manhã possa mudar a nossa vida, levar-nos a refletirmos e transformarmos a nossa vida na direção do teu desejo, das tuas expectativas das nossas vidas. Fique conosco, agora em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, vocês já viram? Imagina que uma dona de casa, ela tem uma louça muito linda, muito bonita, que ela gosta de colocar a mesa quando ela recebe visitas em situações especiais. E um belo dia ela está na cozinha toda animada, preparando as coisas, e aquela louça cai. Mas ela não cai a ponto de quebrar e trincar, porque quando trinca, quando racha, ela ainda está na posição. Você já imagina uma colazinha, alguma coisa pegando com jeito para arrumar, né? Mas quando ela quebra, que espalha mesmo, cada pedacinho fica 2 metros, 3 metros assim.
Aí na sua mente você vê o que é a ideia. Aquilo que eu imagino não. Como é que eu vou pegar cada pedacinho desse, botar no lugar outra vez, como se fosse um joguinho de Lego? Como é que eu vou encaixar isso? Se tivesse rachado, dá um jeitinho, mas espalhou. Como eu restauro isso? Assim foi nossa vida. Estávamos completamente, não estávamos rachados ou trincados, estávamos quebrados, perdidos, desorientados. Mas Deus, pela misericórdia dele, Ele vai lá, nos recolhe, Ele vai lá, nos restaura, junta os pedacinhos, e Ele vai lá, nos justifica, nos faz íntegros. Vocês conseguem perceber o poder desse trabalho? Está mais espalhado, difícil até de imaginar como é. Mas Deus junta os pedaços, Ele recompõe, Ele estrutura e depois Ele dá integridade. Ele fez assim com a nossa mão. Amém? Amém. E aí, antes, quando nós estávamos quebrados, nós éramos cegos e estávamos perdidos. Mas depois que Deus faz esse trabalho em nós vamos ficar restaurados, vendo e sem estarmos mais perdidos, tendo agora uma direção. Amém? Nós sabemos nosso objetivo, nós sabemos aonde queremos chegar, como Paulo diz. E diante deste tão grande reconhecimento, nós vamos dizer: Deus, Tu colocaste o Teu tesouro em vasos de barro. Tu levaste nossas fraquezas, nossas falhas. Agora, toma meu coração, me molda, para que o mundo possa ver o Teu amor em mim. É lindo, né, essa história? Não é lindo esse fato? Não é lindo esse fato de você ter partido do nada, de mão vazia, sem ter nada para oferecer, e Deus lhe restaurar a ponto de você chegar lá na frente e dizer: o que eu posso fazer é te dar meu coração para tu tratares, e que o mundo possa ver esse amor que tu tens e que eu tenho através de ti. Amém? Amém. Isso daí é que o povo e os nossos irmãos americanos estão cantando lá, e você escutar esse louvor, é exatamente isso que está dizendo. A mensagem tem tudo a ver com esse conteúdo aqui também. Broken is better, immense gather, made and hold, empty-handed, but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a man like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Love me, your eyes, yourself down, raising up the broken to life. Jesus, ele desce para a terra, se humilha para pegar nós que estávamos quebrados e
Take your favors, you take our weakness. You sent your churches in care of grace. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, forward to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once estava perdido no tempo, but now I'm found. Hoje eu fui encontrado. I was blind, eu estava cego, but now I see. Agora eu vejo. I can see the love in your eyes. They have been broken to love. Amém, glória a Deus. Vocês vão, em algum momento, filme, qualquer coisa, porque esse louvor é muito cantado. Acho que é os mais tocados lá pelos nossos irmãos cristãos. E quando vocês puderem louvor, vocês vão. Isso, o que é que está falando? Mas é maravilhoso. O mesmo desejo, a mesma paixão, a mesma dedicação eles têm por lá. Amém? A letra é uma coisa maravilhosa, uma verdadeira oração de agradecimento. Irmãos, o que o Papai do Céu colocou no meu coração e que tem a ver também com estar quebrados, estar espalhados, ele fala sobre o título do sermão, vai ser da ousadia, da fraqueza à ousadia. Da fraqueza à ousadia. A transformação dos apóstolos através do poder do Espírito Santo. Nós sabemos que quando Jesus estava sendo crucificado, fala-se de Pedro e os outros ninguém sabe por onde estavam. Eles já estavam há 3 anos com Jesus, tinham visto poderosos milagres, talvez não entendiam porque Jesus, com toda aquela força, com todo aquele poder, estava permitindo ser submetido àquele sofrimento. Talvez isso passou na mente deles, mas na verdade é que eles estavam com esse vaso que eu falei, que quebrou e espalhou tudo. Ninguém via apóstolo por perto para dar um apoio ou para Jesus olhar nos olhos e dizer: estou sofrendo por ti. Nem isso Jesus pôde fazer, porque os apóstolos se dissiparam. Amém? Vamos entender todo esse contexto e como assim foi importante a posse do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo na vida deles, e como isso é importante na minha e na tua vida. Sem Espírito Santo nós somos vazios, nós somos nada. No máximo nós teremos conhecimento, mas conhecimento, os estudiosos, os mestres, doutores têm conhecimento também, mas não para o reino do céu. Amém? A crucificação de Jesus foi o momento que ele dividiu a história e trouxe à tona a fraqueza e o medo dos discípulos. Fraqueza e medo. Este evento ele não foi acidental, mas parte do plano soberano de Deus, já predito pelos profetas do Antigo Testamento. Em Mateus 26, versículo 56, vemos o cumprimento de uma dessas profecias, que diz: mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram.
Nesse sermão nós vamos ver como a fraqueza dos discípulos, sua fuga e medo durante a prisão de Jesus, foram profetizados muito antes e como o Espírito Santo transformou radicalmente sua vida, enchendo-os de autoridade e coragem. Amém? Talvez nós precisamos sim, não posso dizer que talvez, nós precisamos sim disto, porque nós desejamos um bairro melhor, desejamos uma juventude mais íntegra, com a mente mais limpa, mais direcionada. Nós dizemos que a nossa cidade, nosso bairro aqui está envolvido em muitas coisas que desagradam a Deus, mas a pergunta é o que nós temos feito a respeito disto. Se nós estamos sem iniciativas, os apóstolos estavam sem iniciativa. Se nós estamos sem estratégia, os apóstolos estavam sem estratégia e eles preferiram sair. Eu estou destacando isso para lembrar que o mesmo poder, o mesmo impacto que o Espírito Santo teve na vida dele para fazer essa transformação, a gente deve aspirar e pedir a Deus que isso aconteça para a gente encontrar força, estímulo, iniciativa, maneiras de a gente levar a palavra de Deus, porque nós sabemos que o mundo verdadeiramente melhor só teremos com o conhecimento de Deus e o estilo de vida que Deus propõe entrando na mente das pessoas, amém? Então, nós estamos falando dos profetas, mas também nós temos o nosso grau de inércia. Como que aconteceu isso? Eu busquei lá atrás para trazer a história bem completinha para a gente, ok? De repente, para ser mais prático e terminar rápido, eu omito algumas partes de você. Aí eu fico sabendo que você não sabe, mas eu preferi trazer mais completinha para você. Isso acontece, a profecia lá em Zacarias 13:7, que fala: ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas se dispersarão, mas voltarei a minha mão para os pequenos. Essa profecia de Zacarias prevê a dispersão dos apóstolos, que são as ovelhas, quando o pastor, que é Jesus, é ferido. Quando Jesus foi preso, eles fugiram em todas as direções, exatamente como a profecia havia determinado. A dispersão dos discípulos demonstra a fraqueza humana e a falta de compreensão deles acerca do plano de Deus naquele momento. Nós temos um versículo correlato, e eu gosto muito desse tipo de versículo porque eles complementam. Em Mateus 26:31, então Jesus lhes disse: essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: fere o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Então Jesus já conhecia a profecia e Jesus está dizendo para ele: ó, você vai fazer assim, exatamente como foi lá na profecia. Amém? Eu queria abrir aqui um pequeno espaço para estimular vocês a ter desejo mesmo, vontade de estudar, de buscar na Bíblia. Porque quando eu me deparei com esse versículo da profecia, vejam o que ele diz: ó espada, desperta-te contra o meu pastor. Quem está falando é o Senhor dos Exércitos, é Deus, né? Caiu na mente de vocês de perguntar: quem é essa espada? É uma espada literal mesmo? De lutar? Que espada é essa? É uma pessoa? É um exército? Zacarias 13:7. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro. E se você lê com uma certa negligência, superficialmente ou sem querer ter controle mesmo do que você está entendendo, você vai deixar essa espada do lado e vai ficar sem saber que espada é essa daí.
Talvez ajude você a ver em outras versões. Amém? Mas quero pegar aqui. A espada, pessoal, nesse contexto, é a justiça de Deus. É o próprio Deus que está querendo fazer a justiça para que o plano dele venha a ser completamente executado. Porque quando a justiça de Deus se abater contra Jesus, Jesus vai sofrer dores e vai assumir e pagar por todos os nossos pecados. E aí, quando Jesus paga por todos os nossos pecados, nós somos libertos, não é isso? E a morte é vencida. Então, para que esse plano, para que isso que estava previsto acontecesse, era preciso que acontecesse esse evento de Jesus. E aí o próprio Deus é quem está dizendo: espada, levanta-te contra o meu povo, vai lá, atinge a cabeça, e depois, porque os outros vão morrer, então a espada aqui é a própria justiça de Deus. Porque tem passagens que vai nos explicar que Deus, ele é justo, ele é íntegro, ele é sem pecado, ele não vai conviver com o pecado. Então precisava que aquilo fosse justificado, que aquilo fosse pago, né? Aquele sacrifício que vai ser a morte de Jesus. Então a espada aqui nesse momento é a própria justiça de Deus. E Deus está mandando levantar-se para ir fazer acontecer. Amém? Esclareceu para vocês. Depois eu tive mais uma curiosidade. Mas espada, será que existe essa palavra em outro livro da Bíblia? E ela vai ter o mesmo significado? Por quê? Porque eu posso deixar você sair daqui, igual hoje, achando que espada só é justiça. Espada é a justiça de Deus, o pastor João falou. Mas vê só. Isaías 34:5. A espada vai ser realmente juízo e justiça divina. A espada como símbolo do julgamento de Deus. Mas em Efésios 6:17 e Hebreus 4:12, a espada como a verdade e o poder espiritual da palavra de Deus. Em Efésios 6:7, espada que fala lá, não fala na espada em Efésios 6, e em Hebreus 4 também. A espada, ele não está dizendo que é a justiça de Deus, não. Está dizendo que a espada é a pá. Então a espada já está com outro sentido. Depois, vejam que amplitude. A espada vai significar divisão e conflito. Em Mateus 10:34, vem a espada como símbolo de separação entre aqueles que aceitam e rejeitam Jesus. Lembra daquela passagem que diz: eu não vim para trazer paz, mas para dividir, tal, Jesus falando? Porque quando a palavra de Deus entra na família, alguns vão aceitar e outros vão rejeitar, e aí não há aquela divisão. Embora que lá na frente, um com carinho, atenção, cuidado, levando a palavra de Deus, mostrando a mudança na vida dele, o outro pode chegar e voltar a ter união, mas a princípio houve divisão. Então, em Mateus 10:34, a palavra nem é justiça e juízo, a palavra nem é a própria palavra de Deus com poder, como tem em Efésios, mas a espada é divisão e conflito. Depois, em Apocalipse 19:15, a espada aparece como o juízo final de Cristo. A espada como o poder da palavra de Jesus para julgar todas as nações no final do tempo.
E só em Gênesis 3, 24 é que a espada é realmente uma arma física assim, que é uma espada literal dizendo que é a espada mesmo, que é usada para impedir o retorno de Adão e Eva ao jardim do Éden depois que eles falham. Amém? Então, é interessante, a gente não conhecia a espada, depois a gente sabe que a espada é a palavra de Deus, mas depois a gente descobre que a espada, que é a justiça de Deus naquele momento, ela tem mais uns 5 ou 6 significados diferentes. O que Papai do Céu, porque o que nos fortalece o conhecimento da palavra. E aí ela anda em comunhão com a fé e com a aplicação. Vai ficar ali, porque você quer aplicar, quer obedecer, quer seguir conforme os mandamentos que você não conhece. Como é que funciona isso? Que você vai obedecer uma coisa que você nem sabe. Então a importância de buscar aprender da Bíblia. Amém? A fé, para você ver que aquilo é verdade mesmo, e a prática, para você botar em prática e não ser apenas leitor e ouvinte, enganando a si mesmo. Então essa base aí de 3 pontos é fundamental. E aí Jesus, ele sempre adorou ensinar, e ele era o tempo todo ensinando. Era o tempo todo ensinando, porque a consciência que você alcança através da compreensão do estudo, ela de fato fica. E aí você depois vai para adorar em espírito e em verdade. Aí fica completo, amém? O segundo ponto que nós vamos ver é a fraqueza dos discípulos antes do Espírito Santo. Isso está lá em Mateus 26, 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram, deixando sozinho. Os discípulos que estiveram ao lado de Jesus em seu ministério, viram seus milagres, eles abandonaram no momento de maior necessidade. E isso foi um cumprimento da profecia, mas também uma demonstração da fraqueza humana, quando confrontada com o medo e o perigo iminente. Sabe que a única coisa que nos trava é o medo, né? O medo é aquele crise no céu. Tem um texto paralelo a esse que é em João 18, 25 a 27, que fala assim: enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? E Pedro falou, ele negou, dizendo: não sou. Pedro negou outra vez, e no mesmo instante o galo cantou. Então, Pedro era um coração aberto, uma iniciativa, uma intrepidez, demonstrando todo o amor e ia fazer tudo por Jesus, mas ele, no momento crucial, não foi bem assim, né? Os discípulos, eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo, que eles iriam capacitar com coragem e entendimento. A fraqueza deles era natural, pois estavam lidando com as pressões de uma situação perigosa, e sem a plena revelação da obra de Deus, e sem a presença do Espírito Santo para fortalecê-los. As pessoas têm a sensação: quão fraco nós somos, porque as coisas realmente grandes acontecem, a gente só vê quando o Espírito Santo está lá batendo, né? Nós temos consciência que já temos um certo grau de força, de busca, de determinação e de querer ver transformação, porque senão nós não estamos aqui. Então o Espírito Santo está agindo em nossas vidas, amém? Glória a Deus. Mas devemos pedir, buscar mais.
intrepidez e a maneira de mudar isto, porque essa história dos apóstolos realmente era impactante da transformação da vida dele. Agora nós vamos para o terceiro ponto, onde é a transformação do Pentecostes. Passou de covardia, medo, inércia para ousadia e coragem. Atos 2, versículos 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Seja nas nossas vidas. Amém. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Que Deus, que o Espírito Santo nos capacite, cada um com o seu dom, com a sua habilidade, para trabalharmos para o reino dele. Tem um texto coordenado para isso em Atos 2,14. Então Pedro levantou-se com os 11, ergueu a voz e dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção o que eu vou dizer. Vejam o que foi que houve com Pedro. Glória a Deus, aleluia. Ele estava fugindo, dizendo que nunca tinha visto Jesus em lugar nenhum na terra, debaixo deste mundo. E agora, ele está com autoridade falando para uma multidão, depois que o Espírito Santo chega. Pedro, que antes negou Jesus por medo de ser identificado como seu discípulo, agora, cheio do Espírito, se levanta diante de milhares de pessoas para pregar com autoridade. O Espírito Santo ele nos dá autoridade, e depois da autoridade vem o poder. Amém? Isso demonstra a mudança radical que o Espírito Santo operou em sua vida, substituindo medo pela ousadia e confiança. Amém? E isto possa acontecer na minha e na sua vida. Às vezes você tem timidez de falar a palavra de Deus para um vizinho, para um colega de trabalho. Às vezes você tem medo de se envolver em alguma atitude, alguma obra da igreja, mas tudo é para edificação do reino, para fortalecimento do corpo de Cristo. Então o Espírito Santo é que vai estar nos induzindo a isso, amém? Precisamos disso em todo o tempo, porque Deus, na hora que foi criar o mundo, as coisas lá em Gênesis, não bastava ele e Jesus, mas eles estavam em 3. Então eu e você não pode só considerar Deus e Jesus e deixar o Espírito Santo do lado, porque na criação o Espírito Santo estava. Quando o anjo veio a Maria, disse que o filho que ia nascer era fruto do Espírito Santo. Ele tem que ser na minha e na tua vida, amém? E depois um versículo que eu acho lindo também, que impacta muito na minha e na sua vida. Nós devemos estar sempre atentos. Eu preciso satisfazer, ser social, ser gentil, ser agradável para o mundo, para o meu vizinho, para os meus colegas de trabalho, para dizer que eu sou bonzinho, embora isso desagrade a Deus. Ou eu preciso ser separado, eu preciso carregar minha cruz, porque você viver em santificação, separado como Deus quer, você carrega uma cruz, porque eles querem ir em uma direção, mas Deus te manda ir por outra. Mas muitas vezes nós queremos ser bonzinho, ser o social, ser o crente legal. Então Deus não se agrada muito daquilo, mas você
Vai. Os colegas. Às vezes é um show, às vezes é um pagode. Não, mas o pagode é coisa rápida, volta logo. O pagodezinho que vale a preparação. Mas a vida cheia de coisa ruim, cheia de coisas que desagradam a Deus. Mas você está racionalizando, arrumando uma desculpa para poder permitir você fazer. Amém? E naquele ambiente tão adverso, tão inóspito, tão difícil, Pedro vai demonstrar mais uma vez ainda o poder que o Espírito Santo transformou da vida dele. Está lá em Atos 4, 18 a 20. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos. Se é justo aos homens de Deus obedecer a vocês e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Você consegue encaixar esse vimos e ouvimos na sua vida? Todas as coisas boas, as transformações, as bênçãos, a graça que Deus já derramou na nossa vida, nós somos testemunhas vivas. E aí, o nosso testemunho, o nosso entusiasmo e agradecimento a Deus deve ser mostrado, não deve ficar para nós escondido. Amém? Após a cura de um paralítico no templo, Pedro e João foram presos e ameaçados. Eles estavam numa situação que qualquer um podia dar para trás, viu? Eles, porém, responderam com ousadia que obedeceriam a Deus antes de qualquer autoridade humana. Essa coragem era fruto direto do Espírito Santo, que os capacitou a enfrentar as ameaças sem recuar. Depois, ainda no livro de Atos, no capítulo 5, versículo 29, Pedro e os apóstolos, outros apóstolos, responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Novamente, ao serem ameaçados pelas autoridades religiosas, os apóstolos reafirmaram sua posição de obediência a Deus acima de qualquer outra coisa. Antes do Pentecostes, eles teriam fugido, mas agora, cheios do Espírito Santo, enfrentam os líderes religiosos com firmeza e convicção. Essa personalidade, essa determinação precisa estar no meio do teu coração. Amém? Glória a Deus. A presença do Espírito Santo na vida dos apóstolos lhes deu a capacidade de falar e agir com autoridade, sem temor das consequências humanas. Às vezes você tem até medo, evita se identificar como cristão. Eles entenderam que a missão que Deus lhes confiou era superior a qualquer ordem humana. E o Espírito lhe deu coragem para obedecer a Deus acima de tudo. É como falar, amar a Deus acima de todas as coisas. A profecia de Zacarias nos mostra que a fraqueza e a dispersão, como aquele vidro quebrado dos discípulos, era parte do plano de Deus, já lá no começo, Deus que tinha promovido para chegar naquela situação. No entanto, após o derramamento do Espírito Santo, eles foram transformados em testemunhas corajosas e ousadas. Essa mudança foi obra do Espírito, que os capacitou a obedecer a Deus acima de qualquer ameaça ou perseguição.
Então, quando você vê um crente muito entusiasmado, buscando, entregando panfleto, louvando, faltando culto, se esforçando para trazer união na família, para levar uma palavra, uma necessidade, ele está cheio do Espírito Santo. Quando você vê aquele cristão que pegou o título de cristão, botou no bolsinho, disse: já estou salvo, estou fazendo minha parte, quem quiser que se vire, e leva a vida assim dele indiferente, sem procurar ajudar, sem procurar ser o sal e a luz, ele ainda está no estágio dos apóstolos antes de receber o Espírito. Porque o Espírito Santo ele vai nos mover. O Espírito Santo ele vai nos mover. Ele vai nos dar força e nos direcionar, dando estratégia para aquele marasmo, aquela indiferença, aquela inércia. Porque isso daí não promove o reino, não alcança pessoas. E a gente não quer alcançar pessoas no sentido assim, ter igreja cheia, mas alcançar pessoas para arrancar das mãos de Satanás, para trazer o maravilhoso nome do nosso Pai Celestial. Amém? Glória a Deus, né? Você está vivendo na fraqueza, dominado pelo medo, ou sobre qualquer poder do Espírito Santo? O mesmo Espírito que transformou os apóstolos está disponível para você hoje. Na verdade, ele está dentro de nós, talvez nós que estejamos bloqueando. Busque a plenitude do Espírito e permita que ele transforme sua vida, dando-lhe coragem e autoridade para viver de acordo com a vontade de Deus. Tem frases bonitas de dizer, difíceis de praticar. Busque a plenitude do Espírito. Vou orar por ti, vou buscar, estou sedento, vou buscar a plenitude do Espírito. O Espírito, como já foi muito ensinado aqui, ele só vai se sentir bem caminhando conosco se nós tivermos coisas em comum. O Espírito também é Deus. Deus, ele se sente incomodado, ele não comunga com pecados. Aí você quer ter a companhia, não é, do Espírito Santo, sendo que você está tudo errado. E você está, não, eu estou todo troncho aqui, mas vamos comigo aqui. E isso me incomoda o Espírito Santo ou não? Por isso que diz: não entristeçais o Espírito. Então isso aí chama eu e você para uma purificação do coração, para uma separação, para uma santificação. O Evangelho é o Evangelho de mudança, para transformar, para ser nova. Então é tudo muito lindo e pode acontecer na minha e na sua vida, desde que a gente abra o coração para obedecer. Por isso que Jesus vai dizer lá em João: aqueles que me obedecem aos meus mandamentos são os que me amam. Amém? Por quê? Se você vai buscar essa plenitude do Espírito Santo, aí tem a segunda parte da frase: e permitir que ele transforme a sua vida. Aí é outra aula. Porque você sente que naturalmente, você aprendeu o versículo, escutou sermões que lhe orientou como deveria ser feito, mas você não faz. Aí eu pergunto a você, irmão: quem é que está bloqueando a ação do Espírito Santo? Se ele usou um pregador, uma mensagem que você escutou, o que seja, para lhe trazer as orientações, os mandamentos, os direcionamentos de Deus, você já sabe como é, mas você não está fazendo. Quem é que está bloqueando o agir e a plenitude do Espírito Santo na sua vida? Como nós não gostamos de ficar com a culpa no colo, a gente vai dizer que é o Satanás, né? Mas na verdade somos nós mesmos. Então, meu irmão, se você sente no coração que você está fazendo alguma coisa
que é contrário ao desejo de Deus, que a Bíblia relata em vários momentos que não deve ser feito, que você já sentiu que isso precisa mudar, mas você não está tendo força, não está tomando iniciativa de mudar isso. Você está bloqueando, você está impedindo a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Porque viver com o Espírito Santo é ser cada vez mais parecido com Ele, e pegando as coisas que Ele vai soltando de direcionamento, de orientação, de atitudes, e incorporando na nossa vida. E de repente nós vamos estar resplandecendo a imagem de Jesus Cristo. Então isso aqui é muito lindo. Eu quero buscar a plenitude do Espírito Santo. Linda essa frase. Hoje eu vou estar focado nisso. Aí vem os ensinamentos, vem um versículo, vem alguma coisa, mas você não permite que isso se aplique na sua vida. Então, é inconsistente, não está funcionando. E se você fizer isso, se você buscar a plenitude do Espírito Santo e mudar, mesmo que seja uma coisa que você goste muito, mas que desagrada a Deus, tem outro louvor que diz: empty of myself, esvazia de mim mesmo. Esvaziar para encher de novo. Amém? Lead me to the cross, me leva para a cruz, para diante de ti, dando-lhe coragem e autoridade para viver de acordo com a vontade de Deus. Glória a Deus. Obrigado, Deus, por esse momento, por essa mensagem. Agora nós temos a plena compreensão de todo o contexto que nasceu no teu coração, lá na profecia, no Antigo Testamento ainda, e que esse momento da crucificação de Jesus Cristo, ele viesse a tornar-se realidade, porque só através desse pagamento de conta, com esse sofrimento, essa humilhação, essa dor de Jesus Cristo, é que nós poderíamos ter esse vínculo reatado, restaurado contigo. Nós que éramos como vasos quebrados, despedaçados por várias partes, mas tu providenciaste tudo para nos juntar outra vez, para restaurar, para darmos honra. Nós agradecemos, nós entendemos que nossos irmãos, os apóstolos, eles tinham conhecimento, eles tinham convivência com o nosso Senhor Jesus Cristo, eles até admiravam, viam o poder, talvez eles nem entenderam, porque Jesus estava permitindo ser subjugado a tudo aquilo, mas o poder do Espírito Santo que tu colocaste na vida dele provocou essa mudança tremenda, e eles chegaram a esse discernimento maravilhoso, Pai, que eu peço para a vida de todos nós que estamos aqui neste momento, e para quem venha a escutar esta mensagem. Mais vale obedecer a Deus do que ao homem. Mais vale viver pelo Espírito e sujeitar, mortificar a carne. Porque o nosso desejo deve ser estar no centro da tua vontade. Nos ajuda a buscar a plenitude do Espírito Santo, mas com a consciência que só alcançaremos se nos submetermos a obedecer, a termos nossa vida transformada. Senhor, sabemos que sem o Teu Espírito Santo nós somos fracos e falhos, mas cremos que o mesmo poder que operou e transformou os apóstolos no Pentecostes está disponível, Pai, para cada um de nós hoje. Enche-nos com o Teu Espírito e nos capacita a viver uma vida com coragem e ousadia, obedecendo a Ti em todas as coisas, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade.
que essa palavra possa fortalecer e fazer tudo novo no meio do teu coração. Amém, irmão? Amém.